palavras, professor Beto, mas a parte do importante deixa só com o pastor Daniel. Eu sou filho da casa, sou membro dessa igreja de coração. Muito obrigado. Puxou o vídeo devagarinho. Sim. Ele mexe muito com você. Então você tem que se seguir, mas sempre firme. E ele no céu. Tá vendo? Até que pegar ela já vai. Ele tá de boa. De onde nós estamos, nós não nos desgrudamos de vocês por conta do coração das nossas orações. Afinal de contas, como família de Cristo Jesus, nós temos o mesmo objetivo, a força maior que move nesta terra, que é irmos ao encontro de Cristo Jesus quando Ele nos buscar. Nós estamos de férias em Ribeirão Preto por um curto período de tempo. Já estivemos já com a minha esposa, com as crianças em Grande do Sul, onde reside outra parte da nossa família, e agora estamos desfrutando esta parte aqui com vocês. Quando o professor Wellington me convidou para pregar, eu disse a ele que nós não temos essa vaidade por estarmos na igreja, termos de pregar. Muito pelo contrário. Às vezes é muito bom e saudável estarmos junto a nossa esposa, dos nossos filhos. E essa, inclusive, foi a razão pela qual o pastor Daniel não está pregando aqui. Ele me contava ali que este é o primeiro ou segundo sábado do ano que está junto das filhas sentado na igreja. Que Deus possa abençoá-lo ricamente. E antes de propriamente entrarmos na palavra do Senhor, eu queria te contar uma rápida história. Repentinamente, um pastor chegou para visitar uma das suas ovelhas. Uma irmã muito simples, pobrezinha, mas muito fiel a Deus, muito participativa na igreja. Mas o pastor, de bom coração, na sua pureza e inocência, decidiu visitá-la de última hora e chegou próximo ao horário do almoço. E a irmã tomou um tremendo de um susto. E por educação, ela convidou o pastor para almoçar. Afinal de contas, ela não tinha nada preparado e não tinha muita coisa na dispensa. E o pastor, por bondade, por fome, decidiu ficar. E então a irmã, à noite, sem apuros, pensando o que servir para o pastor. Até que ela se lembrou da sua galinha, que ficava no fundo da sua casa. E ela torceu e orou para que a galinha tivesse colocado pelo menos um ovinho para servir para o pastor junto ao arroz e feijão. E ela então, de maneira assim muito cuidadosa, pediu para que o filho fosse lá ver se tinha ovinhos lá onde estava a galinha. E o filho voltou dizendo que tinha um ovinho. Bênção de Deus, alívio daquela irmã. Então ela se dirige ao pastor, educadamente pergunta: pastor, o que o senhor prefere? Ovo com gema dura ou ovo com gema mole? E o pastor então responde: olha, irmão, faz 2 com gema dura e 2 com gema mole. Nós pastores damos trabalho para vocês, né? Nós pastores às vezes colocamos vocês em algumas situações. Eu estou contando isso pelo seguinte: durante este ano, lá na igreja onde eu pastorei, no distrito onde eu pastorei, lá no Distrito Central de Petrópolis, nós temos muito trabalho para a igreja. Trabalho no sentido positivo, para o bem da igreja, pregação do evangelho. E nós terminamos o ano muito bem, com grandes resultados. E no meu último sábado ali, eu fui à frente para pregar, sabia desse desafio, mas eu pensei comigo: puxa vida, durante o ano eu preguei sobre exortação à igreja, sobre instrução à igreja, sobre mobilização ao trabalho missionário. E no meu coração, enquanto eu estava ali no meu escritório, meditando na presença de Deus e pensando em tudo aquilo que a gente havia vivido, veio no meu coração um insight, o desejo de pregar alguma coisa que pudesse abençoar e presentear a minha congregação. Foi um sentimento de gratidão a tudo aquilo que a igreja, desde a sua liderança até a sua base infantil, fizeram pelos sonhos e planos que a gente tinha. Então eu comecei a tirar os livros das estantes, entrei na internet, fiz uma pesquisa, estudei, e de repente eu me deparei com algo e decidi pregar aquilo para a minha igreja. E é o que eu vou pregar para vocês aqui nesta manhã. O sentimento que me moveu pregar a eles é o sentimento que move meu coração a pregar para vocês. Que Deus possa abençoá-lo rica e poderosamente. Que esta mensagem, não a partir do mensageiro, mas a partir de Deus, possa ter um algo especial no seu coração e na sua vida. Que nessa manhã haja sentido e significado em você estar na casa do Senhor. E aquilo que talvez ainda esteja como uma lacuna, um hiato, um gap no seu coração, possa ser preenchido pelo Senhor, o qual é
apaixonado pela sua existência e tem todo o cuidado em realizar coisas maravilhosas e perduráveis na nossa vida. E antes então de nós abrirmos a palavra de Deus, eu quero novamente convidá-lo a fechar os seus olhos e nós orarmos ao Senhor. Pai querido, mais de 50 sábados ao longo deste ano, nós adentramos a sua casa. E quem sabe, Senhor Deus, sábado a sábado, nós trouxemos diante da sua presença as nossas demandas, as nossas ansiedades, inquietudes, nossos pesares. Trouxemos também a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso contentamento. Mas enfim, pela tua graça e pela passagem do tempo, nós chegamos ao último sábado deste ano. E sabe, Deus, seria muito bom se este fosse o último sábado da nossa vida aqui nesta terra. Seria muito bom se nós não atravessássemos para o ano de 2015 em função, é claro, da vida de Cristo Jesus. A gente não sabe ainda, querido Deus, quanto tempo mais nós estaremos aos sábados na sua casa. Sabemos que não serão muitos, pois o tempo é breve no retorno glorioso de Jesus. Afinal de contas, o Reino de Deus é especialista em criar grandes eventos que gerem rápidas transformações e logo mais Jesus Cristo volta. Mas até esse grande dia, que o Senhor possa permanecer no nosso coração. E por falar de coração, Deus, olhe para o íntimo dele, esquadrinhe e leia as páginas daquilo que nós temos escrito como história. E logo o Senhor vai ver, possivelmente há lágrimas, como foi dito na oração pessoal do pastor Daniel, traumas, angústias, coisas, ó Pai, que nós mesmos não compreendemos, clamores, tristezas, mas que a tua palavra, que criou uma nova terra, um novo mundo, o planeta qual nós vivemos, possa criar no nosso coração nesta manhã uma nova atmosfera, um novo clima, que possamos ser daqui certos, ó Deus, de que mesmo que as coisas não estejam ocorrendo como nós esperamos ou gostaríamos, o Senhor permanece no controle da nossa existência. Ilumina-nos, portanto, abrimos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Como já foi dito nesta manhã, o texto básico do nosso estudo está no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 23. Livro de Lucas, capítulo 9, verso 23. Diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Querido, primeiramente, eu queria dizer a você do que esse texto não trata. E para isso eu vou contar uma situação que me ocorreu algum tempo atrás. Eu estive recentemente na Igreja Central de Salvador fazendo uma semana de oração. E um dia, durante a semana, uma senhora me procurou e veio acompanhada do seu esposo. E eu percebi que aquela nobre e distinta senhora era alguém que tem princípios, valores, moralidade, fé em Deus, uma vida com a igreja. Mas pude perceber, e isso sem nenhum preconceito, mas pude perceber que o seu esposo parecia não acompanhá-la na sua fé. Ela se aproximou de mim e apresentou o marido, o qual ela havia pedido oração ao longo da semana no papelzinho. Ela disse: pastor, este daqui é o meu marido. Este traste, esta pura essência do fracasso, esse péssimo pai, esse infiel marido, esse é o meu marido. Aliás, pastor, essa foi a cruz que Deus me deu para que eu carregasse até a volta de Cristo. Até que Jesus venha
se aplica na minha vida através do meu marido, o texto de Lucas que diz que todos nós devemos tomar a nossa cruz e seguirmos a Cristo. E aqui está, pastor, a minha cruz. É por ele que eu gostaria que o senhor orasse. Eu tive ali de travar uma conversa com a irmã e junto com ela nós temos uma interpretação melhor, mais acurada do texto. E mostrar para ela que apesar do seu esposo ter alguns elementos de uma cruz pesada e doída, não é propriamente aquilo que Jesus estava dizendo no texto quando quis falar sobre a cruz dele para que nós pudéssemos tomá-la e carregá-la. Uma enfermidade, uma crise financeira, um problema no relacionamento familiar, um filho fora e longe dos caminhos do Senhor, isso não representa, não significa a cruz que Jesus quer que carreguemos. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para você. Jesus fala ali de uma cruz, fala de perdermos a nossa vida por conta dele. E o que você acha? O que te parece? Quando o texto fala em perdermos a vida, o texto fala da nossa vida literal, física, material, o texto fala da morte no seu sentido de existência, ou seja, quando Jesus fala assim, você tem que perder a sua vida, o texto está dizendo sobre morrermos fisicamente? Sim ou não? Não. Não fala de morrermos fisicamente, literalmente. Querido, quando nós vamos à história do cristianismo, ou melhor, quando nós vamos à história dos filhos de Deus, aqueles que decididamente foram na direção da vontade de Deus, nós percebemos e notamos que os filhos de Deus é um povo acostumado com o sofrimento. Não por um certo prazer ao sofrimento, mas por conta de um grande conflito que existe aqui na terra. E muitos daqueles que nos antecederam, foi pedido a eles a própria vida. Eles pagaram o preço da vida com Deus, perdendo a vida literalmente. Gente que morria em fogueira, em fornalha, decapitados, cerrados ao meio. E detalhe, a maioria dessa gente morria feliz, contente, sentindo no coração que estava dando a vida por uma alta honra ou um alto preço. Há registros históricos de gente que morria em fogueira sorrindo, cantando, gente que via como um privilégio morrer por Jesus. E você sabe daquela frase célebre: o sangue dessa gente era como o quê? Semente, e quando tocava o solo, dali surgia mais e mais cristãos. Mas o texto não está falando para nós somente ou unicamente dessa morte física. O texto fala também dessa morte física. Afinal de contas, antes da volta de Jesus, alguns de nós teremos o privilégio de darmos a nossa vida por Ele. Mas o texto fala de algo mais difícil. O texto não fala simplesmente de morrermos por Jesus. O texto fala para nós sobre vivermos com Jesus. Se algo mais difícil do que morrer por Jesus é você viver com Cristo Jesus. Esse é o nosso grande desafio, é a nossa grande luta: o negar o eu, tomar o fardo e a vida de Cristo e vivermos com Ele para Ele. O Zé, você sabe que José, no seu diminutivo, é Zé. O Zé está vivendo o apogeu da sua vida. Ele está vendo a melhor fase dos seus dias. Não que ele esteja assim enriquecendo com a sua oficina. Afinal de contas, a sua oficina dá recurso a ele somente para se manter um pão de cada dia. Mas o Zé, ele encontrou a pessoa a qual ele acredita ser a pessoa da sua vida. A mulher que vai acompanhá-lo por todos os dias da sua existência. Sabe aquela coisa de você começar a passar a ter certeza que, enfim, depois de longa espera e procura, você encontrou a sua esposa, ou melhor, a sua futura esposa, a sua metade, a pessoa que vai compartilhar com você tudo pro resto da vida. E o Zé, ele está assim animado, entusiasmado, ele está feliz com isso. Encontrou a sua alma quente, desculpa a expressão, mas só me veio aqui a mente. E um dia, o Zé recebe na sua oficina a sua futura esposa. E sabe que depois de algum tempo de convivência, relacionamento, a gente consegue ler a pessoa e às vezes até entender um pouco do coração simplesmente pela face, pela afeição. E o Zé logo disparou para sua pretendente: escuta, o que foi?
E ela disse: não foi nada. Não foi nada, não. Eu te conheço. Conta pra mim. O que está acontecendo? Tá vendo? E ela falou assim: Zé, você confia em mim? Eu comprar um Mas lógico que confia. Não. Você confia de verdade em mim? Mas lógico que confio. Eu vou ficar com você pro resto da minha vida. Como não confiar? Não, Zé. Se todas as provas estivessem contra mim, ainda assim você confia em mim? Você confia em mim mesmo que tudo negue o que eu vou te contar? Mas lógico. Me fala o que está acontecendo, Zé. Eu estou grávida. Como assim grávida? Zé, eu estou grávida. Mas a gente pode segurar ele. Zé, foi um anjo. Um anjo apareceu para mim, Zé. Se você gira devagar, ele Mas não. como assim grávida? Embaça. Eu estou grávida porque um anjo apareceu para mim e disse, Zé, que o Espírito Santo passou por mim e agora o grande arquiteto do universo Ele já falou está disso. flutuando no meu reino. O Filho de Deus está aqui na minha barriga. E foi dessa forma que Maria contou a José que o Filho de Deus agora estava por 9 meses, 40 semanas preso ao seu reino. E aí? Você acha que José aceitou a história? Que José entendeu todos os detalhes contados a ele e de primeiro aceitou tudo isso? Livro de Mateus, primeiro capítulo, verso 18. Mateus 1, verso 18. O texto diz assim para nós. Livro de Mateus, capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada por José, sem que este tivesse antes coabitado com ela, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo a difamar, o quê? Resolveu deixá-la secretamente. Olha aí, o José não acreditando, o José não confiando. O José querendo deixar Maria sair de cena, não dando voz e crédito àquilo que Maria havia dito. Só que aconteceu algo, e o texto diz assim para nós a partir do verso número 20: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, o que aconteceu para que José pudesse acreditar naquilo que Maria lhe disse? O quê? Um anjo apareceu. Mas alguém complementou aqui, eu não vi quem foi, mas alguém disse: um anjo apareceu em sonho. O anjo apareceu para Maria presencialmente, fisicamente, mas e para José? Em sonho. E o Carlão falou de sonho aqui na escola sabatina, né, Carlão? E nós temos assim algumas inquietudes, ou nós temos algumas negativas à questão de sonho. E querido, pensa comigo. Você já teve experiência de antes de dormir pensar em alguma coisa intensamente e depois ao você acordar você se dá conta que sonhou com aquilo? Você ter travado uma conversa com alguém, você ter ido em algum lugar, você ter pensado sobre algo e de repente ao dormir você sonha com aquilo, acorda e pensa: puxa vida, né? Eu sonhei com tudo aquilo que me ocorreu. Quem garantiria a José que aquele sonho não era fruto da sua inquietude? Quem garantiria a José que aquele sonho não era fruto do seu muito pensar naquela situação? Porque foi um sonho. Não foi uma amostra física, presencial. De alguma forma José teve que, pela fé, confiança absoluta em Deus, aceitar que aquele sonho verdadeiramente era Deus confirmando nele aquilo que a sua esposa havia dito. E José agora entende que Maria, a sua esposa, está esperando o seu bem do Filho de Deus pela fé. Eu fico pensando comigo,
Os dias de José da noite para o dia mudaram. E fala uma coisa para mim, qual que é a profissão de José? Ele é o quê? Carpinteiro. E você não acha que José agora começou na sua carpintaria, nas horas vagas, ou às vezes até entrando no meio do serviço e começou a fazer para Jesus um bercinho? Brinquedinhos de madeira, afinal de contas é o filho dele, o filho de Deus, mereceria o melhor que ele poderia dar. E José vai construindo bercinho, brinquedinho. Na hora das refeições o assunto é o filho, é o bebezão que está vindo, e a vida vai sendo construída sobre a nova perspectiva dessa criança. Só que um dia chega um edito, uma convocação, é um alistamento. Eles têm de sair de onde estão e se dirigir para um outro lugar. E você sabe, não tinha meio de transporte como tem hoje. E agora Maria, barriguda, ou como os nossos amigos ao Nordeste dizem, buchuda, começa a viajar em cima, às vezes de um burro, outras vezes andando. Deserto, clima. E será que José, de repente, no meio daquela viagem, vendo o sofrimento da sua esposa com aquele barrigão, não começa a se perguntar: espera lá, será que realmente é o Filho de Deus? Será que eu não caí numa história, um charlatanismo? Porque agora as coisas não estão dando certo, parece que há problemas, as coisas mudaram repentinamente. E isso intensifica porque quando eles chegam em Belém, não tem lugar para eles se acomodarem. E qual que é o lugar que eles encontram para se instalar? Como o quê? Estrebaria. Na verdade, estrebaria é o nome mais bonito para um negócio chamado de curral. E você sabe que curral é um lugar de animais e tudo aquilo que o animal pode produzir, desde barulhos até urina, fezes. E a gente tem aquela ideia de que Jesus nasceu num bercinho de palha, não é isso? Não foi em bercinho de palha, foi num monte de palha com um pedaço de pano por cima. Eu acho até engraçado às vezes vendo os presépios, né? As vaquinhas estão sorrindo, os burrinhos parece que até a chapinha fizeram, né? Pelo todo lisinho, nada disso. Lugar rústico, simples, desconfortável. E agora José começa a se perguntar: espera lá, o que está acontecendo? Não é possível que o Filho de Deus esteja nascendo nessa situação de condição. O Filho de Deus tem um trono lá no céu e agora não tem um berço na terra. Está dando tudo errado. Nada está acontecendo dentro do previsto e esperado. E agora o coração de José começa a angustiar, se contorcer. E quem sabe aquela vontade de deixar Maria volta em cena, porque tudo está dando errado. E daqui a pouco José faz aquela pergunta, uma péssima pergunta que nós muitas vezes nos fazemos: por que será que isso está acontecendo com quem? Você nos fez essa pergunta? Por que será que isso está acontecendo comigo? Ou então a afirmativa: eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Mas querido, situação. Para aqueles que se convertem a Jesus, para aqueles que passam a submeter a sua vida aos planos de Deus, mesmo quando tudo está dando errado, é porque tudo está dando certo. Para aqueles que se convertem a Deus e se entregam a Ele de coração, quando tudo está dando errado, mas eles estão submetendo ao plano de Deus, é porque tudo está dando certo. Eu só me lembrei de um detalhe aqui agora: a gente não teve historinha das crianças, né? Vamos lá, cadê a pianista? Eu queria que a pianista tocasse para a gente aqui. Eu gostaria de ter a historinha das criancinhas. Elas não podem ficar sem historinha. Eu queria convidar todas as crianças que viessem aqui à frente para a historinha das crianças agora.
Eu sei que alguém preparou, uma mulher muito linda, charmosa, muito capaz, preparou uma história para as crianças e elas não podem ver essa história. Eu queria chamar os menininhos, as menininhas, os bebezinhos, todas as crianças aqui viessem aqui à frente para a história das crianças. Cadê eles? Eu queria chamar os meus filhos, o neto pode vir, Rayane, que bom, Gustavo, vamos vir as crianças aqui à frente. Jorginho, meu irmão, pode vir também. Todas as crianças, os pais que têm bebês podem trazer. Vamos ter uma linda história dessa criança. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo enxergar aqui, né? Quem quiser ficar aqui mais pertinho pode ficar. Eu vou falando com vocês aqui mesmo. Hoje eu quero ensinar vocês a fazer uma coisa diferente. Eu vou ensinar vocês a fazer pipoca. Quem gosta de pipoca? É muito gostoso, né? Só que hoje eu vou ensinar vocês a fazer um tipo de pipoca diferente. Porque quando a gente faz pipoca em casa, a gente usa óleo e às vezes põe muito óleo, acaba fazendo até mal pro fígado, a gente começa a ficar com aqueles enjoos, aquela coisa ruim. Então eu vou ensinar vocês a fazer um tipo de pipoca diferente, sem óleo. E o pastor vai me ajudar aqui. Olha só, o que vocês vão fazer? Como que a gente faz essa pipoca? Primeira coisa, a gente vai pegar um recipiente assim, ó, de vidro. Pode colocar. Aí a gente vai colocar a pipoca. É que a gente não ensaiou em casa, então. Assim, a gente vai colocar um pouquinho assim, ó, só no fundo do recipiente. E aí a gente vai colocar um pouquinho de água. Deixa eu colocar mais 2 colheres. Eu não trouxe colher para medir, mas olha só. 1, 2, mais ou menos 2 colheres. Aí é só misturar um pouquinho para a pipoca ficar bem molhadinha. E aí a gente vai ter que cobrir, porque senão como que a pipoca estoura? O que acontece quando ela estoura? Ela pula, né? Se a gente não cobrir, ela vai pular dentro do forno. Então a gente vai cobrir com um plástico fino. Esticamento, tem que cobrir bem a abertura aqui do pote. Aí depois, o segredinho é o seguinte, ó, eu esqueci de trazer a faca também. Mas a gente tem que fazer um furinho aqui em cima, para o ar sair, porque a água vai evaporar, vai criar vapor. Então a gente tem que fazer um furinho aqui, ó. Pronto, furou. Para o ar sair. E aí é só colocar a pipoca no micro-ondas. A gente também não conhece esse micro-ondas aqui, onde é aqui? Não, acho que não. Tenta ligar aí. A gente coloca mais ou menos 9 minutos. Tá bom? E aí a gente deixa ela ali estourando. Vamos ver se ele vai conseguir ligar. Mas olha só, vocês já viram um grão de pipoca? Já, né? Como é que é o grão de pipoca? Eu trouxe um pouquinho aqui para vocês verem. Como é que é o grão de pipoca? O que vocês dizem para mim? É milho, né? É um milho seco, é um milho diferente, ele é amarelinho e ele tem uma característica. Ele é duro, muito duro. Vocês já tentaram comer milho de pipoca desse jeito? Não dá para comer, né? Pode até quebrar o dente se a gente morder. Ele é muito duro mesmo, não tem como comer ele assim. E como eu acho que nunca conseguiu ligar ali, mas tudo bem. Então, olha só. Para que o milho de pipoca seja comestível, para que a gente consiga comer,
a gente tem que fazer alguma coisa. Sabe que antigamente, quando eles não sabiam preparar pipoca, eles tentaram pegar esse milho aqui e cozinhar na